Olá, eu sou a Roseli Máximo, editora da Brasil Energia. Estou aqui hoje com Liana Verdini, a nossa repórter em Brasília, para conversar com o Dr. Xisto Vieira Filho. Ele é presidente da Abrajet, Associação Brasileira dos Geradores Termoelétricos. Ele é graduado em Engenharia Elétrica, mestre em Engenharia de Sistemas de Potência e tem mais de 40 anos de setor elétrico. Trabalhou na Eletrobras por 28 anos em diversos cargos e também ocupou a Secretaria Nacional de Energia do Ministério de Minas e Energia. O Dr. Xisto acaba de ser reconduzido à presidência da associação, um cargo que ocupa desde a fundação em 2001, para mais um mandato. Dr. Xisto, obrigada por estar com a gente na entrevista, agradeço a sua disponibilidade e queria começar te perguntando sobre as perspectivas para a atuação da Abrajet nesse novo mandato que o senhor inicia, né? Quais as perspectivas numa associação que representa ativos, né, geradores de ativos de diferentes fontes, né, de gás natural e até energia nuclear. Como é que o senhor vai congregar esses interesses nesse próximo mandato? Então, é um prazer estar aqui nessa entrevista. Nossa primeira contribuição, conforme solicitado, é o que nós estamos verificando nesse novo, vamos dizer, mandato aqui na Abrajet. A nossa concentração total, no momento atual, está sendo no leilão de reserva de capacidade por potência, chamado LR-CAP, que é um leilão que pouca gente entende na sua plenitude, porque ele é um leilão diferente de um leilão de energia. Ele é um leilão voltado totalmente para a confiabilidade e agora para a flexibilidade do sistema. Então, nós aqui na Abrajet, nós achamos que todas as fontes são importantes na matriz energética, né, na matriz elétrica, vamos dizer assim, sendo que cada tipo de fonte tem um atributo especial, tá certo? E exatamente o atributo da geração termoelétrica, que nós achamos que não tem substituto, nem agora, nem nos próximos vários anos, é exatamente o aspecto da confiabilidade eletroenergética, até porque a geração termoelétrica não depende de fatores externos, de fatores climáticos, por exemplo. Então, a nossa principal atuação este ano está sendo a modernização, vamos dizer assim, do LR-CAP, e logo após o LR-CAP, nós vamos, então, nos voltar para a geração térmica do futuro, já pensando nessa parte da transição energética e da impossibilidade de um sistema elétrico de potência funcionar nos próximos anos sem um respaldo bastante elevado de geração termoelétrica e hidroelétrica. Doutor Xisto, falando de LRCAP, a gente viu aí a validação por parte da EPE e do MME das interessadas, a habilitação das empresas interessadas. Como é que o senhor está vendo esse interesse que foi despertado aí nas usinas térmicas para a LRCAP? Essa pergunta é bastante interessante, até porque o interesse, se você observar bem, o interesse não foi nem só da geração termoelétrica. No início, todos os geradores, né, e até armazenadores, que não são geradores, se interessaram profundamente pelo LRCAP. E a explicação para isso é muito simples. A nossa forma de expansão com contratos de longo prazo aqui no Brasil era principalmente através de contratos de energia, leilões de energia. E como é que eram feitos esses leilões? As distribuidoras faziam suas estimativas de demanda de energia, informavam a EPE, o Ministério, e o Ministério consolidava isso e fazia o leilão baseado naqueles requisitos. Muito bem, de repente aconteceu uma fortíssima migração das demandas das distribuidoras para o mercado livre.
Então, as distribuidoras, que eram as responsáveis por essas demandas, passaram a não ter mais controle nenhum sobre essas demandas e foram sendo esvaziadas em termos de demanda cada vez mais e, como consequência, esvaziou completamente o leilão de energia, e o leilão de energia fornecia contratos de longo prazo. Aí sobrou o LRCAP, que não tem nada a ver com leilão de energia, que é um leilão de confiabilidade. Aí saiu todo mundo correndo, tentando entrar no LRCAP, depois de várias discussões e debates, etc. Então, o Ministério concluiu quais eram as fontes que poderiam entrar. Nós achamos que o Ministério tem, vamos dizer, 95% de razão, tem uns 5% que a gente discorda um pouco, mas tudo bem, eu acho que o resultado 9,5 é uma boa nota na prova. Então a gente acha que o LRCAP ficou dessa maneira. E todos os geradores térmicos, agora respondendo diretamente sua pergunta, todos os geradores térmicos já entenderam claramente que o papel deles nessa matriz é confiabilidade. Então, o leilão é esse. O leilão para expansão, um projeto de longo prazo, projeto de expansão mesmo, o leilão é esse. Então, daí o grande interesse de todos os tipos de geradores por esse leilão, os geradores térmicos, né? E eu acho que, quando você olha o número de projetos inscritos no LRCAP, você vê que realmente o interesse é muito elevado. O senhor tem alguma crítica, alguma coisa no leilão, no formato do leilão, que o senhor acha que poderia ser melhor, mais bem elaborado, que pudesse atrair Olha, mais? olha, sim, a resposta é sim. Eu acho que a gente tem um respeito assim técnico muito grande pelo Ministério. Nós achamos que o Ministério ele está sendo assim vamos dizer quase que um parceiro técnico muito grande. E nós estamos conseguindo discutir com a EP e com os próprios secretários do Ministério de uma forma assim muito tranquila, explicando as nossas razões, ouvindo as razões deles. E tem um ponto que eles sabem, que é o único ponto que a gente tem vamos dizer assim, uma opinião bastante diferente, e para não prejudicar esse leilão, porque o assunto vamos dizer assim, o assunto é empolgante, então a gente combinou com o Ministério que para o próximo leilão nós vamos aqui na Abrajet fazer um estudo bastante detalhado com os nossos associados e mostrar para o Ministério o porquê que nós achamos que nós temos razão. Qual é esse ponto? É o ponto em que ele separa energia nova de energia existente. Nós achamos inadequado isso, é antimercado. Nós achamos que energia existente e energia nova é absolutamente a mesma coisa. Eu não quero saber se ela é nova, velha ou média. Eu quero saber o seguinte: eu tenho um edital com as coisas que eu quero que o sistema precise. O sistema precisa daquilo e eu boto tudo que o sistema precisa, eu boto no edital. Ora, se a usina térmica atende ao edital, não interessa se ela é nova ou se ela é velha. Ela tem as penalizações, ela tem tudo ali no edital. Então, o sujeito vai para o leilão sabendo quais são as coisas que ele tem que oferecer ao sistema nesse leilão. Se ela é nova ou existente, não interessa, tá certo? É uma questão Então, pessoal, nós temos muitas dúvidas sobre isso. Acho que isso aí, nós achamos que isso afeta a própria conceituação de mercado, mas é o único ponto que a gente tem vamos dizer assim, de distinção de ponto de vista. Nós vamos discutir isso em melhores detalhes para o próximo leilão. Não é um bicho de sete cabeças fazer os produtos separados, é apenas uma coisa não usual, né? Isso não é feito em lugar nenhum do mundo. Então, só isso que nós vamos dizer, esse é o principal ponto
O segundo ponto que a gente discorda um pouquinho, não é nem que a gente discorda, a gente tem demonstrado para o Ministério que não tá bem calibrado, é o problema das penalizações. Nós demonstramos o seguinte: nós fizemos um estudo aqui com a nossa consultora Timos, e esse estudo é o seguinte: nós fomos analisar todos os leilões de capacidade que são feitos no mundo inteiro e verificamos o nível de penalização que existe nesses leilões de capacidade para as usinas térmicas. E aí nós mostramos, né, que o Brasil é disparado campeão mundial de penalidades. Ele tem mais penalidades do que qualquer outro país em um leilão de capacidade. Mostramos isso aqui no Ministério, é outra coisa que eles vamos dizer, reduziram um pouco essas penalizações, vão estudar mais o assunto que nós mandamos para eles, o relatório. E ontem mesmo tivemos uma reunião com a EP, falamos de novo sobre isso, vamos estudar de novo isso. Então, a gente tem esses pontos aqui que a gente entende que é uma melhoria de processo que vem acontecendo passo a passo. Certo. Liana, desculpa, eu vou só fazer mais uma Por colocação. favor. O doutor Xisto falou sobre o estudo da Timos, e eu vi que esse estudo, me parece que ele tem uma indicação de uma necessidade de mais 16 gigawatts de termoelétricas, e o senhor teria dito que até 2025, pelo menos mais 3 gigas, se não me engano. A gente está com a matriz com quase 23 gigawatts, não é isso? Não, desculpa, 23 é o percentual de participação, são 48 gigawatts, né, de Uhum, termoelétricas, de todas as fontes. E uhum. o critério, o que levou esse cálculo desses 16 gigawatts do estudo? É uma ótima pergunta. Esse trabalho da Timos, veja bem, foi 16 gigawatts, né, até 2028, tá? Agora, com leilão até 2030, é 23 mil megawatts, a nossa estimativa, tá? É 23 mil da Aumentou. Timos. Isso aí é baseado no estudo de confiabilidade do sistema, baseado no seguinte: o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, aprovou um critério de confiabilidade para o sistema nacional. Qual é esse critério? É um critério que diz que a probabilidade de perda de carga, a sigla é LOLP, Loss of Load Probability, a probabilidade de perda de carga tem que ser menor ou igual a 5%, e a profundidade desse corte tem que ser menor do que 5%. Esse é o critério de confiabilidade definido pelo CNPE. Então, quando você aplica este critério de confiabilidade no sistema brasileiro e levando em conta que até 2030, né, nós vamos ter cerca de 15 mil megawatts de térmicas terminando o contrato, então veja bem, nós temos o critério de confiabilidade e menos 15 mil megawatts, tá certo? De térmicas. Então, com base nisso, as contas da Timos todas chegaram para 2030 em requisitos similares a 23 gigawatts, 23 mil megawatts, né? Considerando o que você precisa ano a ano. É muita coisa? Mas agora, veja só, isso aí é para dar um aspecto de confiabilidade ao sistema, lembrando sempre que é 23 mil, porque a gente está perdendo 15. Esses 15 eu espero que eles voltem, aí é só 8. Certo. E de todas as fontes, ou são fontes específicas dentro desse. Isso, exatamente. Exatamente. São fontes que o operador ligou, ordenou, ele liga. Não tem que Teria pedir gás? autorização a São Pedro, não tem que pedir autorização ao Deus dos ventos, né? Nem ao Deus do sol. É simplesmente o operador que manda. E bioenergia entraria nessa conta também. Biomassa. Ah, sim.
Claro, claro. Ela autorizou a entrada em operação, eles conseguem entrar imediatamente, né? Não depende Exatamente. Aí já de é uma nada. questão, é, aí já é uma questão da otimização do leilão que foi feito esse ano, aliás, muito bem feito, porque o leilão é de confiabilidade, mas agora, com essas intermitências, o pessoal do INS, principalmente, além da confiabilidade, ele quer a flexibilidade. O que que é a flexibilidade? É a partida rápida, Uhum. vamos dizer assim, é você poder ligar e desligar sempre que necessário. Vai ser mais caro? Vai ser mais caro, tá? Mas esse é o preço que a gente vai pagar pelas intermitências. Sim. Vocês não têm, as pessoas às vezes não têm muita noção do que é uma intermitência. Por exemplo, vamos dizer uma eólica lá no Nordeste. Isso não é um exemplo teórico, não. Isso é exemplo do ONS, registro do ONS. Um belo dia você está lá e o vento para de soprar e você perde de uma hora para outra assim 8.000 megawatts num instante. É uma pancada no sistema. O operador precisa partir rapidíssimo para catar 8.000 megawatts e não derrubar o sistema. Um outro exemplo, todo mundo conhece aqui a famosa, né, agora a famosa curva do pato, né, que tem aquela lombada que você tem que subir rapidamente com os requisitos para atendimento à carga. Quando é que isso acontece? Quando o sol para de brilhar. O sol para de brilhar, tá certo? Você imediatamente perde aquela capacidade, vai perdendo aquela capacidade, tá certo? Mas a demanda não sabe disso, né? Aí vem a ponta. Então tem que essa rampa para eu atingir novamente o pico da demanda sem a solar está chegando a 40.000 megawatts. Como é que você bota 40.000 megawatts? Se as hidrelétricas, que são os principais supridores dessa rampa, se tiver num período seco, como é que eu faço? Vou ter que racionar muito. Sim. Né? Então, Então, isso essas coisas todas são coisas importantes que acontecem nesse sistema. E a gente não pode se iludir, não. O Brasil é disparado um dos países que tem a matriz mais limpa. Nós estamos em operação aí, várias vezes já operamos com 95% de energia renovável, entende? Mas, em termos de confiança, mas por que eu não parti muita térmica aí? Porque esses períodos aí tem muita água e a hidroelétrica tem máquina síncrona também, ela segura. A hidroelétrica é muito importante também, principalmente as grandes hidroelétricas a reservatório. É um verdadeiro absurdo, na minha opinião, um absurdo similar ao da margem equatorial lá, você não liberar mais usinas hidrelétricas com reservatório. São as melhores usinas do sistema. doutor Xisto, como que o senhor avalia, em função de tudo que o senhor disse agora, a confiabilidade do sistema elétrico brasileiro? Como ele está? Que a gente entrou com muita renovável intermitente, temos hidrelétrica, porém temos também escassez de água em determinados momentos do ano. E como o senhor avalia que está a confiabilidade do sistema elétrico? Eu gosto dela que a pergunta dela é na lata, assim mesmo. Olha, O essa é senhor na deu a lata. deixa, doutor Xisto, o senhor deu a deixa. Ó, é o seguinte, todo mundo se lembra aí do dia 15/8/2023. O que aconteceu no dia 15/8/2023? Aconteceu o seguinte, exatamente o sistema Nordeste tem um valor extremamente elevado de renováveis, tá certo? Eu diria que ele é de um tamanho de país, né? Se fosse um país, o Nordeste seria o país com o maior número de renováveis do mundo, para aquela extensão. Então, você vê o seguinte, no dia 15/8, ali havia tanta renovável que existe um probleminha que aí já é um pouco mais de tecnicismo, mas que eu vou ter que tentar explicar um pouquinho melhor. É, existem dois problemas de estabilidade
principais. Existem milhões, vários. Agora, então, depois a gente pode até falar em vários outros que estão aparecendo. Mas existem dois principais. Um é a estabilidade de frequência angular, é a mesma coisa. Frequência angular é praticamente a mesma coisa. E essa estabilidade de frequência, que o sistema começa a balançar e pode desligar todo mundo, balançar, que a gente diz, é a frequência balançar ou o ângulo da frequência balançar, etc. Muito bem. Essa estabilidade ela é curada como? Geralmente é curada com inércia, né? Porque a inércia segura a frequência e não deixa ela ficar pipocando. Basicamente é isso. Existe outro tipo de instabilidade, que esse é diabólico. As pessoas, às vezes, esquecem desse tipo de instabilidade, mas ele é mais mortal. É a instabilidade de tensão. A instabilidade de tensão tem a ver com a robustez do sistema. E a robustez tem a ver com a capacidade capacidade de curto-circuito, que a gente chama, ou robustez do sistema, me dá um problema de tensão em determinadas barras do sistema, que eu não tenho reativos, potência reativa suficiente para manter a tensão naquelas barras. Tá certo? Por que não? Porque as eólicas e solares geram pouco reativo, reativo não se transmite à distância, tá certo? Então, reativo é um balanço local. Então, quando se tem barramentos isolados, longe de geração, etc., etc., toma cuidado, porque é um convite à instabilidade de tensão. E foi o que aconteceu no dia 15/8. Nós tivemos uma abertura de uma linha de transmissão, sem defeito, sem nada, abriu a linha, e a abertura de linha é um troço que se faz a toda hora, é um peteleco no sistema. E o sistema começou a oscilar a tensão e caiu drasticamente e derrubou o sistema até o Rio Grande do Sul. Foi indo, não derrubou tudo, porque tinha esquemas de proteção. Bom, esse negócio se cura, a cura desse tipo de coisa é mais complicada. Por exemplo, o pessoal logo quer curar com compensador síncrono. Isso, na nossa opinião, não é a melhor cura que tem, não é o melhor remédio que tem, é um remédio que meio que paliativo. De qualquer maneira, a pergunta é a seguinte: mas hoje nós temos esse problema? Sim, nós temos esse problema hoje. Só que o operador nacional ele está com um pouco mais de cuidado e ele está fazendo o chamado curtailment. O curtailment não é nada mais, nada menos do que ele recolher a geração das eólicas e solares que seriam mandadas para a região sudeste, ele diminui. Por quê? Porque se ele aumentar muito, as linhas de transmissão ainda consomem mais reativo e mais potência reativa, e vai faltar mais potência reativa ainda naqueles pontos que são críticos. Muito bem. Então, hoje, ainda temos esse ponto, ainda temos esse problema. Até quando? Vamos ver. O pessoal do ONS parece estar querendo botar compensadores síncronos aí. É um remédio que você vai me fazer essa mesma pergunta e eu vou responder. Continua com problema, né? Porque é outro tipo de problema. Depois a gente pode até explicar qual é, tal coisa, mas é outro tipo, mas continua com problema, não resolve. Então, Qual seria a esse solução mais segura? geração termoelétrica ou hidroelétrica é máquina síncrona gerando potência ativa e reativa. O compensador síncrono ele só gera reativo, tá certo? E a robustez do sistema precisa de potência ativa e reativa. Então, por mais que o pessoal tente, entendeu? É isso que eu digo, você não consegue substituir uma máquina síncrona, em hipótese alguma, uma máquina síncrona com potência ativa e reativa. Não tem como. Não tem como. Não há meio. A gente discute isso internacionalmente, até o pessoal de bateria tem até chegado perto em alguns sistemas, vamos dizer, de ilhados, ou, inclusive está avançando ali na área de baterias.
mas, por exemplo, entre os compensadores síncronos e baterias, eu preferia até botar bateria ali, mas, de qualquer maneira, vou fazer um misto quente, sei lá. Mas eu acho que não resolve o problema e o problema de confiabilidade vai perdurar. E quem acaba com a confiabilidade, quem acaba com esse problema de confiabilidade é o LRCAP, não tem saída. Tá? Tanto que o governo já entendeu isso e vai fazer o leilão. Na hora que você. Olha só, nós temos um estudo aqui na Abrajet, que nós mostramos esse estudo para o governo, nós mostramos para todo mundo. Esse estudo mostra o seguinte: nós simulamos, pegamos a configuração do sistema no dia 15/8, quando teve a perturbação. Tá? Aí nós fizemos o seguinte: botamos, aonde teve o defeito, nós botamos, o defeito não, onde teve a abertura da linha, nós botamos duas baterias de grande porte, de 140, 140 megawatts cada uma. Tá? Botamos lá as duas baterias em dois pontos críticos, o sistema foi instável da mesma maneira, caía todo mundo. Tá? E aí nós botamos o seguinte: olha, tem uma usina lá chamada P100, está em operação, tá certo? Liga a usina. Aí ligamos a usina. Ligamos a usina com o mínimo nas máquinas, sistema estável, não sofreria nada. Aí dissemos, pô, já que o sistema deu estável com essa usina, que está aí de P101, vamos ver o seguinte: tem aqui a termofortaleza, que é da Eneva, foi até desativada, porque não era usada. Aí pegamos essa termofortaleza e botamos no mínimo 120 megawatts em cada máquina, em termofortaleza. O sistema passou bonitinho, sem problema nenhum. Então, veja bem, mostra claramente que quem resolve o problema de estabilidade é máquina síncrona gerando potência ativa e reativa. Não tem como inventar, é só simular e ver. E a nossa simulação, nosso consultor nesse caso aí, a HPPA, o consultor é o Dr. Jardim, né? Trabalhou comigo quando ele era de Furnas, eu era da Eletrobras. Cara, é o cara que mais conhece controles, talvez na América do Sul, um dos maiores do mundo. Ele é que desenvolveu o programa de estabilidade que o ONS usa, né? Todo o programa do ONS é desenvolvido por ele na área de estabilidade. Então, vocês veem a capacidade que tem esse cara. Ele é, assim, monstro nessa parte de sistemas de controle. Então, a gente fomos lá no ONS, apresentamos isso, lá ficou assim um mal-estar, mas ficou tudo bem depois, tá bom. Então, eu espero que a gente tenha dado uma contribuição lá, né? Mas a verdade é essa. O pessoal, aí nós vamos entrar na transição energética. Aí nós vamos ver o seguinte: o problema da transição energética, isso vale a pena a gente comentar também. A transição energética, chamada justa, etc., cada um bota um nome mais bonitinho, tá? Mas, veja só, o problema é o seguinte: com transição energética, sem transição energética, não interessa o que você vai fazer, você tem que planejar e operar o sistema baseado num tripé. Tá? Esse tripé é o seguinte: você tem que, como eles querem, minimizar os impactos ambientais. Eu concordo, você tem que minimizar os impactos ambientais. Mas você tem também que maximizar a confiabilidade, é o segundo pé desse tripé. Ninguém aguenta ficar sem luz todos os dias. Cai, não cai. Veja um sistema lá de São Paulo, por exemplo, perguntem a eles se eles acharam gostosinho. É um negócio assim aterrorizante. Ou do Amapá, que ficou 3 meses sem luz lá. Então, é um negócio que ninguém aguenta uma coisa dessas. Então, você tem que maximizar a confiabilidade. E essas duas coisas ao menor preço para o consumidor. Então, o tripé é minimização dos impactos ambientais, maximização da confiabilidade ao menor preço possível. Tá? Aí nós vamos tentar aplicar isso. Quando você olha para cá, o que
vinha sendo feito era o seguinte: olha, daí vem COP 22, 23, 24, COP N, né, COP 204, e os COPs só olham, né, uma parte do tripé, que é minimizar os impactos ambientais. Muito bem, palmas para o pessoal verde do COP. Mas eles só vão ao COP porque tem luz para eles conseguirem conversar, conseguirem. Então, a confiabilidade, eles esquecem que tem que ser maximizada. Ninguém maximiza a confiabilidade com renovável. É impossível. É impossível, tá? Então, você não tem substituto para os chamados combustíveis fósseis. Então, você tem que fazer o quê? Olha só. Se você não consegue otimizar a parte do tripé, né, que é a confiabilidade, se você não consegue otimizar essa parte sem a geração térmica que gere potência ativa, megawatt e megawatt, potência ativa mais reativa, então eu tenho que perseguir no futuro uma forma de eu esverdear essas térmicas, né? É a única forma que eu vejo. Como é que você vai esverdear essas terras? Tem várias maneiras. Hoje, nós estamos mais adiantados em duas frentes. Uma é a chamada CCUS, né? Que é a captura de carbono e o uso de carbono. Captura de carbono, você faz um projeto de captura de carbono nas térmicas, e aí você tem um desempenho excepcional. É caro, mas tudo é caro no começo, tá? E nós temos aqui um dos campeões mundiais de CCUS, que é associado nosso, que é a nossa querida Petrobras. A Petrobras tem trabalhos premiados universalmente sobre CCUS. Dá um show de bola em termos de CCUS. E a outra forma é o seguinte: vamos começar a misturar hidrogênio verde com gás natural, aos pouquinhos. Tá certo? Vamos começar a misturar. Tem esse negócio demora, porque tem os problemas de termodinâmica, etc, etc, mas vai indo, até chegar, vamos dizer que eu obtenha em 10 anos 40, 50% de mixagem, já é um ganho excepcional. Os fabricantes principais de máquinas, que são todos associados nossos, a GE, a Siemens, a Wärtsilä, Mitsubishi, todas elas já têm projetos em que operam suas máquinas com 40% de hidrogênio. Tem outras que já estão operando com 100% lá no exterior, 100%. Então, esse é um futuro. Vai ter que esperar. Isso aí tem preço, é caro, sim. Como era caro a solar e a eólica há um tempão atrás. Continua caro, mas o pessoal não vê e não quer, né? Depende da forma de você calcular o preço. Por exemplo, quando você tira subsídios, quando você vê que de noite que não tem sol, alguém tem que suprir aquela energia, e isso entra no preço. Então, não é bem assim, mas tudo bem, vamos fingir que a gente não está entendendo isso, o negócio, de qualquer maneira, era caro, hoje está barato, né? Da mesma forma, quando você começa uma tecnologia, ela vai vamos dizer, até ela maturar, demora um tempo e você vai ganhando economia de escala nisso aí. Então, esse é o ponto que nós vamos discutir após o LRCAP, porque a gente está absolutamente convencido de que o sistema sem gerador, máquinas síncronas, é inoperável. Inoperável. O cara pode dizer assim: ah, mas na Europa. Não, na Europa não, você vai ver em que país. Você olha o país é interligado com a França, que tem um parque nuclear descomunal. Ah, aí tá bom. Entende? Então, Garante não a é assim. confiabilidade, né? Aí não é assim. Por exemplo, muita gente sabe, eu tive que pegar um relatório diário da operação aqui. Muita gente acha, sempre dá como exemplo, a Califórnia, e não sei o quê, porque a Califórnia é tudo solar. Não é nada, está aqui ó, o relatório de operação da Califórnia, do operador da Califórnia, que se chama CAISO, diária. Todo dia lá eles partem, sabe o quê? Geração térmica a gás.
Engraçado, ninguém sabe disso, né? Eles nem divulgam. Mas no relatório de operação não tem como escapar. Eles só botam aquela penca de solares lá, e baterias e não sei o quê, mas quem segura a barra lá é a térmica, a gás e as interligações Doutor com os Chico, outros. parece que esse é um trabalho institucional, eu não sei como que a Abrajet atua para ir contra que eu acho que há uma demonização, assim como a das termoelétricas, das hidrelétricas com grandes É, reservatórios, que foram é. vítimas, né, de uma grande demonização, Uhum. as termoelétricas também, por uma visão que não leva em consideração, o que o senhor está falando em termos de confiabilidade, Isso aí, do preço, mas que o preço também é uma coisa que pode ser discutida, ela pode ser barata numa térmica que não tem o atributo ambiental, né? exatamente, E fica mais exatamente, cara numa térmica menos emissora, digamos assim. exatamente. Que trabalho pode ser feito, né? O senhor agora está um novo mandato na Abrajet, o senhor que já tem esse tempo todo de experiência. Como é possível? O senhor falou depois da LRCAP, a gente vai fazer um trabalho, né, para isso, né? Como é que é feito esse trabalho? Como você convence a sociedade de que não Olha, é essa assim? pergunta é excelente, viu? Essa pergunta, aliás, é, é a pergunta, sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Conforme eu expliquei aí pelas perguntas de vocês, as nossas respostas, infelizmente, têm que ser extremamente técnicas. Porque, veja bem, quando você fala assim, ah, não, porque a geração térmica segura instabilidade e tensão, você imagina o que é explicar estabilidade e tensão para vocês, para um jornalista, ou para uma pessoa, né, para um advogado? É muito complicado, é muito complicado. Então, o maior segredo que a gente tem nesse negócio é conseguir transformar, vamos dizer, uma explicação altamente técnica, assim, profundamente técnica, em, vamos dizer, em coisas mais humanas, né? Senão vocês vão dizer, pô, esse cara é maluco, né? Chegou aqui, saiu do hospício ontem. Mas o problema é que a verdade é que o negócio é complicado, né? O negócio é complicado. Eu vou te dizer o seguinte, ó, para vocês terem uma ideia da complicação. Eu falei assim, uma hora eu falei para vocês, tem dois tipos de estabilidade que a gente tem que levar em conta. Uma é a estabilidade de frequência angular e a outra de tensão, tá? Veja só, por exemplo, não estou falando com no que apareceu agora, com essas usinas todas que usam equipamentos de eletrônica de potência, que são eólicas, solares, baterias, etc., etc. E, juntamente com outros equipamentos usados no sistema de potência, como o sistema de corrente contínua, que tem controladores similares, vamos dizer assim, começam a aparecer coisas do arco da velha, que são, por exemplo, estabilidade subsíncrona, quer dizer que a estabilidade que ocorre fora da frequência, isso aqui, fora da frequência síncrona, isso já começa a ser, se desmão, aí já é uma loucura. E é mesmo, você vê o seguinte, nós no outro dia assistimos um webinar aqui, o pessoal dos Estados Unidos, lá uma da BPA, Bonneville Power Administration, né, uma das maiores do mundo, né? Os caras, os operadores lá, relataram 2024. Eles estavam muito bem, assim, durante umas 6 ocasiões, eles estavam muito bem, né? De repente começou a oscilar o sistema, e o cara não sabia o que é isso. De onde vem esse troço? Está oscilando o sistema, eu não sei nem o que aconteceu. E o cara, como é que ele vai tomar medidas corretivas se ele não sabe o que está acontecendo? Os caras ficaram apavorados. Isso eram as tais oscilações subsíncronas motivadas por esses controladores desses equipamentos. Eles interagem entre si e promovem esse tipo de interação. Se você deixar, esse negócio dá uma oscilação instável e derruba o sistema.
Então, agora você vê como é que alguém vai explicar uma coisa dessas se nem a gente sabe direito de onde vem um troço desse, entendeu? É um negócio complicado. Mas, de qualquer maneira, vocês vejam o seguinte: a única coisa que a gente sabe é o seguinte: a gente tem certeza que essas coisas todas aparecem com, quando você tem vários controladores rápidos, como é o caso da eletrônica de potência. Por exemplo, eólica e solar, junto de um sistema de corrente contínua, vai dar rolo. Começa a estudar correndo que vai dar rolo. Tá certo? Então, isso aí é uma outra coisa que nós estamos aqui na Abrajet, fazendo um estudo com esse consultor, tá? Pouca gente no Brasil, talvez até no mundo, eu diria, tem condições de fazer um trabalho dessa natureza que a gente está fazendo para mostrar o que aconteceu, por exemplo, na BPA. Uhum. Então, nós, por exemplo, temos esse trabalho adicional, você não tem ideia de como ele é difícil, que é transformar um negócio pirotécnico desse numa coisa palatável, para não dizerem que você é louco varrido, né? Mas Afeta muito aí, por exemplo, diretamente, né? uma coisa que a gente fazia, até a nossa FR, que a FR é a nossa conselheira aí da parte com a imprensa, né? Assessoria de comunicação. Está pedindo para eu fazer um café da manhã para explicar tecnicamente o curtailment, porque aí nós conseguimos, depois de pensar muito, explicar aquilo de uma forma bem, bem suave, bem soft. Eu acho que vai, no dia que a gente fizer esse café da manhã, que vocês naturalmente vão ser convidados, eu acho que vai dar para entender da forma como nós vamos explicar, e vocês vão entender de primeira. Tá. Então, é uma ciência. A gente está agora praticando uma nova ciência que a gente viu que agora tem que É aprender. entrar por esse, não é? Que é transformar coisas alucinantes em coisas simples. Até porque Comunicação é uma arte, doutor Xisto. e a complicação parece que aumenta quando você tem o que o senhor já falou, que nós não estamos vivendo necessariamente uma transição energética, a gente está vivendo uma adição energética, né? São tantas fontes concorrentes que eu acho que fica mais complicado mesmo de comunicar. Infelizmente, a verdade é a seguinte, é que, vamos dizer, muito pouca gente, né, muito pouca gente adquire o hábito, depois de formar, de vários anos de formado, de estudar essas novas tecnologias no dia a dia, né? Porque é cansativo, depois de um dia de trabalho, assim, como eu sou meio doido com esse negócio, sempre fui, né? E eu estudo essas coisas aí, mas e estudo paper aí é doidado, né? E aí você vê, a gente participa aí do SIGRE, que o SIGRE é uma conferência internacional extremamente importante. Eu, por exemplo, sou representante do Brasil no grupo de baterias, não é engraçado? E eu e mais 12 chineses lá, quer dizer, é um negócio bacana, porque a primeira coisa que eu tenho que acostumar meu ouvido é com o inglês deles, né? Que é desafiador, mas depois eu consigo afinar o ouvido, eu tenho que afinar a parte técnica, e os caras estão lá no topo do topo do topo da linha, né? Então, e aí a gente vê o seguinte, esses caras mesmo que são os papas, eles têm dúvidas assim que você não acredita. As mesmas dúvidas que a gente tem, né? Uhum. Doutor X, eu queria entrar um pouquinho agora no setor de gás. A Uhum. gente tem uma conjunção de fatores aqui atualmente no gás, né, tem a produção longe da costa, com todos os seus desafios para trazer o gás, e estamos com uma importação, com uso de gás importado em termoelétricas, o gás da Bolívia reduzindo, mas Vaca Muerta com a possibilidade de chegar ao Brasil. E como é que o senhor vê? Bom, e a geração termoelétrica a gás, ela tem estado num volume, me parece estável e não tão alto quanto já foi, né? A geração termoelétrica a gás já teve
uma representação maior na matriz. Como é que o senhor vê o setor de gás? Como é que o senhor vê esses desafios e como o senhor vê os próximos anos a penetração do gás na geração? O dado do IEA, que é até um instituto que eu não gosto muito não, mas tudo bem. Demanda global, crescimento da demanda global em 2024. Nuclear, por fonte, né? Nuclear, 8%, carvão, 15%, renováveis, 38%, óleo, 11%, gás natural, 28%. Quer dizer, gás natural das fontes normais é a que mais cresce. Bom, e aqui no Brasil, a coisa não vai ser diferente, porque, veja só, a nossa expansão ela está sendo feita muito mais através do GNL, tá certo? Porque a malha, vamos dizer, dos gasodutos, que é uma malha mais ou menos restrita, né? Uma malha que não tem um porte compatível com o que deveria ser feito, né? Ela tá servindo essa geração térmica chamada existente, né? Então, a maioria dos projetos de termoelétrica de geração nova tem que abordar o GNL. E o GNL, o que acontece? O pessoal, então, está se juntando, os geradores térmicos estão se juntando, geralmente, com produtores de gás e comercializadores de gás para ter a segurança do suprimento desse gás. Então, eu acho, viu, que a geração térmica a gás vai crescer aqui, vai crescer. Ela vai, talvez não cresça tanto com gás do pré-sal como a gente esperava, vai crescer também, mas vai crescer muito com GNL, porque as facilidades externas estão aumentando e, e vamos dizer assim, isso, novamente, tem a vantagem de reduzir os custos. E a nossa malha, eu acho que a gente deveria começar a pensar em desenvolver ela, porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles continuam desenvolvendo a malha de transporte, que é excepcional, e continuam desenvolvendo a 1.000 por hora. Então, eu enxergo um pouquinho diferente. Eu acho que o gás natural ele continua sendo um senhor vetor aí para transição energética, certo? E como o senhor falou, nossa malha é toda na costa, interiorizar esse gás depende de um mercado âncora, para que justifique a construção de um Isso mesmo. gasoduto, né? O Exatamente, PNL talvez tenha esse atributo de criar um mercado, né? De exatamente, gás onde não exatamente. tem. Ele pode ser uma solução também para aqueles sistemas isolados, né, doutor X? Os sistemas isolados lá na Amazônia, esse gás Isso é natural pode outro ser ponto. uma solução para Tem essas razão, térmicas que estão lá no meio da Amazônia, por exemplo. tem razão, tem razão. Ali tem que ter uma outra solução. Se bem que a Eneva está dando um show de bola lá na Amazônia, fazendo projetos assim até com transporte terrestre de gás Uhum. bastante eficiente. Mas tem que ter uma solução mais estrutural, Eu acho que sim, tem o toda a gás razão. pode ser uma solução para. É a melhor solução para os sistemas isolados nesse momento. A gente já está tendo uma redução do sistema isolado, né? Já está tendo uma conexão que É, está sendo ampliada. é Mas verdade, o senhor acha que o gás, porque tem algumas comunidades realmente de difícil acesso, né? é verdade. Ali é difícil. Tem coisa difícil ali de você chegar com o gás. E aí eu já Ali, vi algumas iniciativas de usar a energia solar, mas é, em alguns lugares da região a insolação não é tão boa, né? Então tem que levar. Pois ali tem que ser, vai ter que, vai ter que ter muita criatividade até que chegue o sistema interligado lá. Uhum. Vai ter que ter uma hora que vai chegar o sistema interligado. Existe alguma atuação da Abrajet em termos dos vetos da lei
chamadas, né, de termoelétricas jabutis que foram inseridas na lei, que acabou passando para a ideia eólica offshore e que foi vetado. Ainda pode ser, o veto pode ser derrubado, né? Ainda tem essa chance. Vocês estão fazendo. O senhor acha que vale esse trabalho? Era uma boa solução a geração termoelétrica do jeito que foi colocada? A pergunta é ótima, olha só, deixa eu responder. Esse negócio das térmicas da Eletrobras, desde o começo, a Abrajet, né, não foi consultada, né? Não participou de nenhum trabalho e, portanto, sempre se absteve de qualquer parecer, etc. Tal. Nós não participamos de nenhum estudo. Quando apareceu aquele negócio, começou com 8 gigawatts, nós, naquela época, não conhecíamos. Perguntamos se tinha algum estudo para dar respaldo àquilo, não achamos em lugar nenhum. E nós ficamos na nossa também, nós não fomos contra, que a gente não vai contra a geração térmica de jeito nenhum. Bom, mas aí começou a confusão, porque tem aquela história. Tem o pessoal muito fanático, né? Que não pode ver um troço desse aí que já, opa, isso aí está tudo errado, e aí tem que vetar, vai levar para o presidente da República vetar. Então, veja bem, mesmo sem ter participado, o que não pode acontecer, em hipótese alguma, é você chegar e se basear num estudo para vetar isso aí, um estudo completamente equivocado. O estudo que disse que isso era péssimo está completamente equivocado. E eu vou explicar para você em 2 minutos, entende? Porque o sujeito chegou lá e fez o seguinte cálculo. Olha só, eu botar essas térmicas aqui custa 21 bilhões de reais. Essa foi a conta que ele fez. A pergunta que a gente faz é o seguinte: tudo bem, eu concordo com você. Custa 21 bilhões de reais. Agora, e os benefícios? Aí, não, benefício eu não sei calcular. Ah, não sabe calcular. Aí não sabe calcular é zero. Então, quer dizer que você está dizendo que o pessoal fez um investimento que custou 21 bilhões e o benefício disso é zero. Aí não. Aí nós fomos ver se tinha outro trabalho. E aí a Timos fez um trabalho para uma outra associação, para a ABGás, que mostrou o seguinte: disse assim, espera aí, eu não estou nem preocupado com os 21 bilhões que você falou, deixa eu mostrar quanto custa os benefícios. E aí fez uma conta bem séria. Quais são os benefícios dessa térmica? Bom, quando você tem uma térmica, primeiro que você não tem mais, estou dizendo agora o que o Timos fez no trabalho. Quando você não tem mais reservatórios plurianuais, como nós tínhamos, nossos reservatórios hoje são mensais. Se eu passar 6 meses sem água, eu já fico desesperado. Então, a primeira coisa que ele calculou foi o seguinte: o que essas usinas ajudam reduzindo o risco de déficit de energia, risco de racionamento. Ajuda tanto, tá legal. Quanto é o custo do déficit? Valor internacional, custa tanto. Então, o benefício para o consumidor é tanto. Está aqui. Calculei o primeiro benefício. Segundo benefício, fez-se várias simulações e demonstrou-se lá o seguinte: se você botar essas térmicas lá da Eletrobras, você reduz durante 10 anos o PLD médio do sistema brasileiro. Ora, você reduzindo em 50% o PLD, você tem os seguintes benefícios para o consumidor: tal. A Timos foi lá e quantificou tudo. Aí, quando pegou isso e comparou com 21, dava um superávit a favor das térmicas de 7 bi. Está lá no estudo da Timos. Então, veja só, o que eu sei é que tem um estudo mostrando que aquilo é inviável, que eu sei que está equivocado, e vocês sabem que está equivocado, porque não é possível eu botar um troço que custa 21 bilhões e não ter benefício nenhum. Aí o cara tem que ser internado no hospício ontem, né?
Mas o Datimos ele calcula os benefícios e calcula tecnicamente, probabilisticamente. O João Carlos, que é o dono lá da Timos, ele trabalhou comigo no CEPEL, meu pupilo lá. O João Carlos, ele é um cara que tem doutorado e pós-doutorado exatamente nisso. Ele tem doutorado e pós-doutorado nesse negócio que é a confiabilidade dos sistemas hidrotérmicos. Muito bem. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: se o estudo da Timos estiver certo, e eu acho que deve estar, não vejo por que não está, porque a Timos é a nossa consultora. Esse trabalho aí ela fez para outra associação, mas para nós ela acertou todas, né? Aí eu acho que o pessoal tem razão lá. É O preciso pessoal tem demonstrar razão isso. de querer caçar o veto lá do. Sim. Tá. Eu acho, né? Eu Sim. não estudei o trabalho Uhum. da Timos, apenas estou dizendo o que me repassaram, que são os resultados que têm, aliás, muita lógica. É. Gasto Então, versus benefício, né? quando se discute isso, eu sugiro fortemente que se pergunte a opinião do Dr. João Carlos, porque ele estudou a matéria. O outro trabalho foi feito por uma ótima consultora também, a PSR, Uhum. mas eu acho que a PSR, o pessoal que fez aquele trabalho, tem um viés muito verde. Tá certo? Então, isso não é um trabalho para fazer com viés verde ou amarelo ou marrom. Trabalho técnico. Técnico. Custa, qual é o benefício? Você não pode dizer que custa 21 bilhões e o benefício é zero. Isso não existe. Uhum. Tá certo. Esse cálculo leva em consideração o crescimento da demanda, né? E isso Possibilidade leva, do GNL. leva. Então, o João Carlos é um super craque nisso aí. Eu acho muito difícil que ele tenha errado esse estudo aí. Uhum. Vamos ver, só para fechar, então, doutor Chico, 2025, né? Já estamos em março. Como é que o senhor vê o comportamento da geração térmica, né? Já que o senhor está aí como. Eu vejo com muito otimismo, sabe, o problema da geração térmica, por uma razão muito simples, porque, como você mesmo falou no começo da sua apresentação a meu respeito, eu trabalho nesse setor aí há vários anos, e essa discussão da geração térmica ela vem lá do tempo do que o sistema era hidrotérmico. O sistema precisa de térmica, não precisa. E aí, quando dizia que não precisava, pá, racionamento em cima. Então, não tem jeito, não tem saída. A térmica é necessária, a térmica, a térmica é fundamental, inclusive, para promover o aumento das renováveis. Você só aumenta as renováveis se você tiver um suporte adequado de geração térmica. Então, eu estou bastante otimista para 2025. Eu acho que o LRCAP é um elemento aqui que deixa a gente bem mais confortável com relação à posição técnica do governo, do Ministério de Minas e Energia. Achei excelente a atuação do Ministério de Minas e Energia, que sofreu diversos tipos, os mais diversos tipos de pressão que eu observei, e que, entre mortos e feridos, eu acho que salvaram-se todos. Ele fez um grande trabalho. E, portanto, eu estou com muita esperança que em 2025 a gente já possa, depois de respirar com esse LRCAP, já possa começar a trabalhar, então, na térmica do futuro, que isso aí é importante. Tá certo, doutor Xisto. Muito obrigada mais uma vez pela sua Ok, participação, estamos suas às ordens, disponibilidades. Tá bom, obrigada. tá? Obrigada, doutor Xista. Tá Grande legal. abraço. Muito obrigado, um abração para vocês, tá? Estamos às ordens sempre.